Olá pessoal, voltamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast dessa semana, né, quinta-feira, 22 horas, e nós estamos aqui para discutir o terceiro episódio do tema que estamos seguindo nesses dias, nessas semanas, falando sobre a islamização da Europa. Obrigado pela sua companhia. Os dois episódios anteriores estão disponíveis no Sara Play e no YouTube. Vai lá, se inscreva, né, assista, compartilhe com seus discípulos, compartilhe com sua equipe, com sua igreja, porque tem muita sabedoria, muita riqueza, muita bênção de Deus, tá bom? Eu falei também sobre outros temas, sobre tatuagem, predestinação, sobre vida após a morte, sobre evangelização, avivamento, música. Tem muita coisa nesses podcasts nossos disponíveis, muito conteúdo, toda a história da comunidade evangélica, tem muita coisa ali para abençoar a tua vida, tá bom? Graças a Deus. E quero dizer para vocês que nós já estamos no ar, vai ligando aí, falando com seus amigos, né, pelos seus grupos, dizendo: o Bispo Rodovalho já começou, vamos acompanhar, vamos seguir, tá bom? Está aqui comigo o nosso querido pastor Elias Silva. O Elias mora hoje em Paris, ele é o responsável pela igreja na França, em Paris, e abrindo outras igrejas em outras cidades, né? E ele, como vive lá, então ele pode contar detalhadamente para nós como que funciona, como é que é a cabeça, como é que são as entranhas dessa Europa que praticamente hoje está sendo invadida, engolida pela cultura árabe por questão de imigração, de nascimento, né? Muitos filhos, cada família, enquanto a Europa tem um filho, apenas 1,7. 1,8. 1,8. A França é o exemplo, 1,8 de taxa de crescimento da população, né? E 8,2 nas famílias islâmicas. Isso não precisa falar que em 10 anos o desequilíbrio é 10 vezes maior. Então é uma coisa desproporcional, quase exponencial. Bem, nós vamos falar com Elias, continuar com o pastor Elias, e hoje eu quero começar perguntando a ele, quem não assistiu, assista os episódios anteriores para você entender, para você contextualizar. Pastor Elias, qual a melhor maneira da gente evangelizar a Europa hoje? O que é a igreja brasileira, grande, gigante, de oração, de fé, de batalha espiritual, além de mandar vocês, que todos vocês estão lá porque faz parte do nosso coração de contribuir. Mas o dinheiro lá é muito caro para nós, né? A língua é muito difícil para nós. Eu, por exemplo, acho o francês a língua mais difícil do mundo. Eu acho que eu prefiro aprender hebraico ou árabe ou russo do que aprender francês, acredite se quiser. Você sabe de uma coisa? Uma língua completamente, né, antagônica à minha natureza. E olha que eu sou dizem que eu sou de família francesa. Dizem que Rodovalho veio da Normandia. Sabia? Da Normandia? Que legal. A origem central é aquele. E olha de quem foi aquele Rodovalho vem do nome daquele cara que era irmão daquele vikings lá, do Ragnar. E ele ganhou a Normandia porque casou com a filha de um dos reis ali da Europa. E dali nascia Rodovalho naquele doido lá, naquele maluco. Daí, por isso que Rodovalho é gente meio de cabeça bem doida. Não sei se você sabe da história que a Mini, o avô da Mini, ele é de Viseu, de Portugal, e ele veio para o Brasil para ser padre, estudar em Olinda, e se converteu, e foi o primeiro missionário da igreja presbiteriana enviado para a Europa. Olha isso. E lá abriu 3 igrejas. Quando isso? Em que geração? Muitos. Pois é. Aliás, ele casou com Wilhelmine, que é a avó da Mini, que a família que veio da Alemanha, mas que a região da Alsácia, onde hoje é França. E depois da Segunda Guerra foi devolvida. O Brasil todo tem essa mescla, é impossível separar a gente. Eu recebi por um amigo do meu filho essa informação bem arrumadinha lá, voltando às origens, lá atrás, na Normandia. Aí eu falei, gente, olha isso, quer dizer, e eu contei para você, na hora do almoço hoje, a gente almoçou juntos, que um dia eu estava jejuando 7 dias, sem comer nada. E eu intercedi, comecei, e era um sábado pela manhã, já era meio-dia, 1h da tarde, e eu comecei a orar, e fui pôr minhas mãos sobre um mapa mundi que estava numa mesa. E quando eu toquei na França, gente, mas veio um mover de Deus na minha vida. Eu chorei, eu clamei, eu fiquei 2 horas orando pela França. Isso fazem quase 30 anos atrás. Isso é coisa de muito tempo.
Mas eu nunca me esqueci daquela experiência. E foi na França, não foi outro país. Então, e depois eu descobri essa raiz minha. Então, a gente tem uma dívida, né? A França é a porta de entrada para a África, para vários países, que a língua francesa, são 52 nações que falam francês, tem francês como língua oficial. O senhor falou sobre línguas, estudar língua. Eu costumo dizer que língua é um assunto espiritual. Não é à toa porque quando Deus interviu na terra, houve a confusão de línguas. E quando o Espírito Santo veio, trouxe, se manifestou com línguas. Então, essas barreiras não podem nos impedir de alcançar. Eu vejo que meu pai me insistia para estudar francês e eu nunca quis estudar francês. Mas na hora que Deus colocou no meu coração a França, para mim o francês se abriu. Quando você tem a percepção de que Deus tem um chamado para você para um local, isso aí deixa de existir. Olha isso. Pois é. Então, voltando aqui, Pastor Elias, qual é a melhor estratégia para a gente poder ajudar a França, ajudar a Europa hoje, ajudar os países que estão sendo invadidos por essa migração? Olha só, eu vejo que a França, você não pode olhar a França olhando só a comunidade islâmica. Tá? Você tem que olhar a França como um todo. Então, o que caracteriza o europeu? Um ceticismo absurdo e uma taxa de suicídio elevadíssima. A França tem um dos maiores taxas de suicídio do mundo. Então, a estratégia para você ter sucesso é trabalhar em cima da necessidade do povo. Essa é a estratégia que leva. Por exemplo, nós estamos em Guiné-Bissau, estamos tomando com a educação. Porque lá para a educação o país está aberto. Então a gente entrou pela educação e abriu igreja. Os trabalhos de evangelização de muçulmano na França, eles têm sido focados pelas essas igrejas em cima da necessidade deles. Porque eles têm necessidade. E algumas estratégias bonitas. Por exemplo, no final do ano, normalmente as igrejas fazem a sua festa de Natal. Perfeito. Né? Uhum. Essas igrejas que eu conheço fizeram a festa de Natal para os muçulmanos. Fizeram a festa. E no meio daquela festa... Foram. Na realidade, começa pelas crianças. O melhor caminho para entrar numa nação são os filhos. Porque quando você ganha os filhos, os pais vêm juntos. E normalmente vêm as mulheres. Aí entrou no lar, os homens também vêm. Então, eles mandaram o vídeo para mim, eu não pude participar de todos esses eventos, né? Até porque eram outras igrejas, a gente tinha atividade em nossas igrejas, mas eu fiquei encantado com o número de pessoas que participavam dessas festas. Agora, sempre com um apelo cultural, artístico, e o louvor ele entra por trás, aquela palavra, a mensagem, ela entra como pano de fundo. Então, a estratégia é você usar a arte, a cultura e as necessidades. Então, o cara que chegar lá pregando, vou chegar para pregar, vai se dar mal. Não, se você chegar para pregar, você é preso. Porque, por ser um Estado laico, você não pode impor sua fé. Eles entendem que se você for pregar na rua... Ninguém pode chegar na rua e subir numa arena de boxe na França. Agora, você pode fazer... O Vitor já começou, se arrepiou aqui. A arena de boxe, eu já estou no xadrez. Por exemplo, eu tenho... Aqui, na arena nossa é agressiva. Tem um pastor que está numa cidade a 100 quilômetros, na cidade de Champagne, Champagne. Esse pastor, ele luta capoeira. Então hoje, ele primeiro começou a treinar capoeira para os meninos, agora ele começou a fazer ele fez duas estratégias, comida e roda de capoeira. E roda de capoeira. Na praça. Hoje ele tem mais de 60 pessoas na igreja. Uau! Franceses. E ele fazia quando roda... fala francês, aí a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que olhar que o filho do muçulmano, ele está na escola com o francês. Então ele se mistura. Então você, ao evangelizar franceses como um todo, você também atinge o filho do muçulmano. Ele também vai jogar capoeira. Ele também vai brincar. Quando você usa lá o Sabor Brasil, que ele usa um café, onde põe broa de milho, põe um bocado de coisa, que o francês gosta muito de degustar coisa diferente.
Aí eles vão e ali começa aquele mover social. Você tem que saber falar do queijo, tem que saber falar do vinho, tem que entrar na cultura deles para poder criar essa ponte. E à medida que, engraçado, eu vi uma experiência desse pastor que um dos meninos começou, que estava treinando capoeira, falou assim, meu pai anda muito triste. Aí a Thalissa, ele entrou na casa do cara, aí descobriu que estava um problema de casamento, entrou com a fé, começou a trabalhar a família, agora a família toda é convertida. Então, a estratégia tem que ser essa. E é você entrar na vida. Por isso que eu falo assim, não dá para ser missionário sem entrar na cultura e sem apresentar algo para eles. E, pastor Elias, essa estratégia cultural, ela é sensacional também para as universidades brasileiras. Sim. Porque tem muito cético nas universidades brasileiras que a gente chega pregando e não dá moral. Aliás, quando você vai trabalhar em lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, e no sul do Brasil, você vê aquela mesma mentalidade, você percebe que ali é o melhor lugar para você treinar isso. Você não é o mesmo tipo de abordagem. Por exemplo, lá no Rio tem um trabalho até que o Rafão está à frente, o pastor Rafão, e de levar o teatro para a escola e naquele teatro daqui a pouco as crianças estão chorando. É uma peça que eles fazem sobre suicídio e as crianças estão chorando e daqui a pouco vem aquela palavra simples, porque dentro da escola a abordagem não pode ser muito aberta e as crianças e os jovens estão se convertendo. Então, essa é a estratégia que precisa ser usada na Europa. Agora, é engraçado, porque, aliás, essa estratégia é bíblica. Mateus 28, quando Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não criou um pelotão missionário. O grego ali é gerúndio, é indo. Indo pelo mundo pregar o evangelho. Isso. Ou seja, nós temos que entrar com amor, com relacionamento, com comunhão, com amizade, em qualquer contexto, em qualquer ambiente, porque essa coisa agressiva, essa coisa muito mais ortodoxa, missionária, ela não tem muito apelo hoje mais. Aliás, ela cria rejeição. Ela cria rejeição. As pessoas têm na mente, né, a visão do cristão com a plaquinha, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E aliás, isso é ultrapassado. Eu tô certo, você tá errado. Essa abordagem é pior que tem. É isso aí. Eu gostei desse enfoque seu. Eu estou certo, você está errado. Bem, e por exemplo, se alguém então, você falou sobre as universidades, você quer fazer um curso, vai para a Europa, vai para a França, lá praticamente a universidade é baratíssima e o que paga, se puder, se precisar, o governo ainda paga para você. E você vai conviver no meio dos meninos, que às vezes vai ter relacionamento. Agora, não vai sozinho. Primeiro aprenda a língua. Vai dentro de um projeto. Primeiro aprenda a língua, depois, né? Exatamente. Faça. Aliás, contatos. Porque não entra se não tiver o nível B1 de francês. Tem que pelo menos chegar ao nível 1, para fazer a prova do Delphi B1. E quando ele faz aquela certificação, é o pré-requisito mínimo para você entrar na universidade, para você aproveitar o curso. Como o senhor bem falou, o curso é mais em conta. Na universidade lá tem 200 a 300 euros por ano. Por ano? Por ano. Isso é muito barato. Uau. E quando você entra, tem os programas sociais de incentivo para ajudar na moradia que pagam de 200 a 300 euros por mês para você estudar. Uhum. É lógico, você tem que se preparar no francês, pregar uma consultoria para preparar uma carta para distribuir para a universidade para ela se escolher. E, mais do que isso, estar dentro de um projeto de evangelização, para você não ficar sozinho. Aliás, eu tenho observado que a Europa tem muita gente sozinha, porque não tem igreja, então as pessoas ficam sozinhas. Estou querendo trabalhar um conceito de uma igreja online para poder aproximar essas pessoas. Excelente. Excelente. Exatamente. Excelente. Porque se você não tem essa visão de integrar essas pessoas, é igual mais fácil. É mais fácil você pegar uma pessoa, levar para cima da sua cadeira, ou ela puxar de você de cima da cadeira para baixo. Uhum. Entendeu? É lógico, se você chegar lá sozinho, a tendência é se perder. Isso aí me lembrou uma frase do Bispo do Vale agora nas celebrações, que o crescimento por agregação é maior do que por gestação. Então, juntar pessoas nos faz crescer mais do que criar pessoas. Né? Exatamente. Claro. Bispo, uma pergunta para você. Hoje, o islamismo ele tem caminhado para ser a maior religião do mundo.
estando sobre os cristãos. Você acredita que tem uma relação entre esse movimento e as profecias de fim dos tempos? Parece que tem. Embora as profecias sejam um pouco difusas, as profecias bíblicas do final dos tempos não são claras, muito claras. Jesus, por exemplo, traz um enfoque em Mateus 24, Paulo traz um outro enfoque em 1 e 2 Tessalonicenses 2 e 4, Apocalipse traz outro enfoque, já as profecias de Daniel traz uma outra visão. O que a gente tem realmente de congruência de tudo isso é alguns acontecimentos muito fortes. Primeiro, por exemplo, o anticristo aparecerá. Em diversos livros, com linguagens distintas, isso aparece. Mateus, isso aparece, nos evangelhos. Isso aparece muito claro nas cartas de Paulo, especialmente em Tessalonicenses. Isso aparece lá em Apocalipse. Então, o anticristo, em algum momento, vai surgir. E na sua interpretação, o senhor vê o anticristo como uma pessoa ou pode ser uma religião? Não, o anticristo é um sistema, ele não é uma pessoa. Aliás, o sistema do anticristo, que Apocalipse aqui desdobra um pouco mais sobre isso, mostra três personalidades, ou três figuras, é isso aí. Que é uma figura religiosa, uma figura política, uma figura religiosa, uma política e uma financeira, de moeda? e uma milagreira, uma coisa. Ela é quase profética. Quase profética, é isso aí, um negócio milagreiro, uma coisa assim, que tem sinais. Então, tem essa tricotomia, nessa figura. A vinda de Jesus, é claro, a segunda vinda de Jesus é muito claro, por diversos livros. O milênio também, a implantação do reino, é muito claro. Agora, como que isso interage conosco hoje? É difícil, é difuso a profecia. A profecia não é muito... a profecia nunca foi muito precisa, ela é um pouco difusa. E cabe a gente discernir isso. Pelo contexto, quando eu me converti, tinha 15 anos de idade, quando falava em mercado comum europeu, você pensava que já era o anticristo chegando. Naquela época. Era absurdo para nós, distante. Hoje, o que parecia absurdo para nós, hoje é a realidade. Todo mundo dividido em blocos econômicos. O que você vê, o abominável da desolação no lugar santo, quer dizer, coisas loucas, absurdas, acontecendo como naturalidade hoje. Então, isso tudo, de alguma maneira, aponta, sim, para as profecias bíblicas. Como vai ser o desfecho disso? Realmente eu não sei. Eu oro para que o avivamento venha e milhares e milhões de pessoas convertam. Isso é que é a nossa missão. E se vier a profecia, por exemplo, se o anticristo aparece antes e por um sistema religioso que persegue, que mata, fazer o quê? Faz parte da trajetória daquilo que estava proposto. De qualquer jeito, essa vida é muito passageira. De qualquer jeito, essa vida acaba. Com 80 anos, com 100 anos, com 60 anos, com 80... acaba. Essa vida acaba. Nós temos que estar preparados para a eternidade. A ênfase e o destino final do Evangelho é a eternidade. Esse é o fim da igreja. Isso é que nós temos que entender. Que na eternidade nós temos a ressurreição e o reino de Deus. É para lá que é nosso destino final. Então, vamos viver com a melhor forma, com a maneira mais inteligente, com o maior nível de amor possível e aproveitar a oportunidade de evangelizar. Porque não sabemos como vai ser o desfecho. Até porque a gente tem que ter um cuidado quando se trata da comunidade islâmica. A gente acaba vivendo em cima do estereotipo. Eu tenho aprendido muito isso. O povo é bom. A gente tem que amá-los. Se nós não amarmos e ficar querendo encontrar uma resposta e estigmatizá-los, nós não vamos ter sucesso dentro da missão que Deus nos deu. Como o cristianismo transformou pelo amor toda a hostilidade do Império Romano, que era 100% contra a igreja, queimando os cristãos, perseguindo os cristãos, e o cristianismo venceu, Deus pode fazer isso novamente. Deus vai fazer isso novamente. Então, eu acredito que é nossa responsabilidade trabalhar, pregar, mandar missionários e levar a palavra. E o resto é com Deus. Amém? Obrigado, pastor Elias, pela sua contribuição conosco. Muito obrigado pelo seu carinho de estar aqui comigo e fazendo esses 3 episódios que nós fizemos. Obrigado, Vitor, mais uma vez. E agora eu quero fechar orando com você. Você que sente que é parte da igreja, que tem amor,
carinho pelas missões, que quer realmente pregar o Evangelho, levar o Evangelho, você é uma pessoa muito importante para nós. Ajude-nos, ore conosco, abençoe. Quem sabe Deus mesmo vai te enviar para você um dia viver fora do Brasil. O Brasil é um oásis. O Brasil hoje tornou uma terra de avivamento, perto daquilo que está acontecendo lá fora, né? Da tanta dor, tanta carência, tanta necessidade. Vamos orar? Vamos pedir que Deus abençoe você e essas nações tão carentes do Evangelho. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por esse tempo aqui com nossos queridos amigos, pastor Elias, o Vitor, por mais esse podcast. Eu te agradeço por cada amigo, amiga, irmão que está conosco aqui hoje, nos acompanhando, e que a tua palavra penetre nos seus corações, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a evangelizar as nações, especialmente, Senhor, as nações islâmicas, onde tem tanto amor, tanta carência, tanta necessidade, onde tem tanta falta do amor, tanta falta da tua palavra. Eu te peço que no nome de Jesus tu nos ajude, tu nos fortaleça e nos abençoe. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. E abençoa o Brasil, para que o Brasil envie missionários, e com esses missionários o amor, a graça e a tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe, né? Nós estamos aí no YouTube, nós estamos no Sara Play, vai ficar hospedado essa matéria à sua disposição. Você pode mandar perguntas e interagir conosco no nome do Senhor. Amém? Pastor Elias, despeça do povo brasileiro. Queridos, foi muito bom estar com vocês. Eu queria dizer que o meu coração está quente de amor pelas missões. E se você entender o chamado de Deus, lembre-se, Deus fala, a palavra de Deus diz que Deus nos deu as nações por herança. Existe um chão que é seu. Amém. Que Deus te abençoe. Vitor, dá seu tchau aí. Pessoal, um podcast mexe muito com o nosso coração, né? De saber que tem pessoas se movimentando através da fé deles. Que nós cristãos também possamos ser assim e ir atrás dos jovens, ir atrás do perdido, para que o cristianismo possa crescer e alcançar cada vez mais pessoas para Jesus. Deus te abençoe, um abraço, beijo no seu coração. Semana que vem outro tema, estaremos juntos. Até lá.